Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Geraldo Bezerra da Silva Júnior, que é nefrologista, é professor da Faculdade de Medicina da Unifor, e ele vai nos falar sobre insuficiência renal crônica. Por favor, Dr. Olá, Geraldo. pessoal, meu nome é Geraldo, eu sou médico nefrologista. Vim aqui a convite do Dr. Ricardo Pereira para falar um pouco sobre a doença renal. Então, a doença renal crônica é um problema de saúde pública mundial que atinge cerca de 10% da população. No Brasil, os números são semelhantes. Existem pesquisas epidemiológicas que mostram que atinge cerca de 10% da população brasileira e está associado também a baixas condições socioeconômicas. Quem tem menor nível de escolaridade e menor renda tem um risco maior. As principais causas de doença renal crônica são a hipertensão e o diabetes. Então, tanto a pressão alta quanto o diabetes levam a um risco de doença renal crônica. Além disso, outros fatores de risco incluem a obesidade, o uso de algumas medicações como anti-inflamatórios, alguns antibióticos, a idade avançada, as pessoas mais idosas têm mais risco de ter doença renal e outras doenças menos frequentes como rim policístico, doenças glomerulares. E como saber que a pessoa tem doença renal crônica? O principal exame é o exame de creatinina, que é um exame feito no sangue, que dá para saber, é uma estimativa de como está sendo a filtração do sangue. Então, através de um cálculo, se sabe a taxa de filtração glomerular. E aí, quando essa taxa está abaixo de 60 por pelo menos 3 meses, se define a presença de doença renal crônica. Outro exame importante é o exame de urina. No exame de urina, o principal parâmetro que a gente pesquisa é a presença de proteína. Então, quando existe uma quantidade acima do normal de proteína na urina, principalmente a albumina, que a gente chama de albuminúria, também por mais de 3 meses, é definida a presença de doença renal crônica. E outro exame que é importante é o exame de imagem. O que a gente utiliza mais é o ultrassom, que dá para a gente ter ideia do tamanho dos rins e ver a presença de alguma outra alteração, como a presença de cálculos, ou seja, pedra nos rins, cistos, tamanho dos rins e qualquer outra alteração que possa significar alguma doença. E o que se recomenda atualmente? Todas as pessoas que tenham pelo menos um fator de risco para a doença renal devem fazer esses exames e alguns outros para ver outras doenças que possam levar à doença renal, pelo menos uma vez por ano. E quem não tem fator de risco, que se recomenda que acima dos 40 anos que se façam esses exames, pelo menos creatinina e exame de urina, para pesquisa de doença renal. Porque mesmo que a pessoa tenha doença renal crônica, pode não ter nenhum sintoma, porque os sintomas geralmente só aparecem quando a doença está muito avançada ou quando já está sendo necessário fazer hemodiálise. E na detecção de alterações, o que se recomenda é que se procure o médico especialista, que é o nefrologista. Agradeço ao professor Geraldo pelos seus esclarecimentos sobre insuficiência renal. Na próxima quinta-feira, nós entrevistaremos a professora Camila Ferreira Leite, que é professora do mestrado em Ciências Cardiovasculares da UFC.